Produção de conteúdo. Essa é uma das aulas que eu mais gosto. Por quê? Existem várias formas de você produzir conteúdo, mas sempre a forma pensada na nossa metodologia de posicionar o seu conteúdo na primeira página do Google é a que a gente mais gosta, né? E aí vem aquela diferença. Como é que o Google enxerga o meu conteúdo e como é que o usuário enxerga o meu conteúdo, que faz com que ele se converta em um cliente? É exatamente esta união que eu vou trazer para você agora com mais detalhamento. O primeiro passo é você definir o objetivo, certo? Você pode produzir um conteúdo pensado na primeira página do Google, que é o que a gente vende aqui, é o que a gente mais gosta, pensando a longo prazo, mas você pode produzir um conteúdo pensando na rede social, certo? Mas aí vem na tua cabeça, por que eu não posso fazer para os dois? Se você disse sim, é exatamente esta linha de raciocínio que nós temos aqui e o que eu vou te mostrar agora, legal? Bom, quando a gente fala em produção de conteúdo, eu vou te contar algumas formas que você pode produzir o conteúdo pensado para a primeira página do Google, de acordo com o objetivo, voltado para um escritório de advocacia. Exemplo número 1. Vamos imaginar que o seu escritório recebeu uma decisão favorável da STJ, seja qual for o tribunal. Essa decisão, ela reflete muito na qualidade e na capacidade do seu escritório. Correto? Bacana. O que é que você pode fazer a partir dessa decisão? Pesquise no Google as formas, certo? Como ele está entregando informações relacionadas a essa decisão que foi favorável para o seu escritório. E aí, na produção do conteúdo, o que é que você vai fazer? Você vai estruturar como o que a gente chama de storytelling. Você vai contar uma história. Porque, abrindo um parênteses rápido, a gente não pode, no marketing jurídico, citar o nome do cliente. Então, eu posso começar citando, por exemplo, que, olha, recebi recentemente aqui no meu escritório um caso muito específico, como esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho no vídeo, de relação sexual com menor, um advogado criminalista. Então, este caso, nós tratamos de maneira muito objetiva para acolher este cliente e conseguir êxito, que foi o caso desse vídeo que eu vou contar para você, em segunda instância. Então, o que ele conseguiu naquela situação foi conseguir levar para análise do STJ, Então, foi uma situação muito especial para o escritório, porque é algo muito incomum. Legal? Segundo ponto. Então, aqui você pode entrar em várias situações. Tive uma decisão, certo, favorável, tive um caso ganho. Legal. Conta através de um storytelling, que é o que a gente vai ensinar para você, sem citar o nome do cliente. Segundo ponto, vamos imaginar aqui que você não tem essa situação acima. Você está olhando para uma palavra-chave, como eu já contei aqui nos vídeos anteriores. E aí você olha para a palavra-chave, como por exemplo, redução da jornada de trabalho, que você gosta dela e acredita que ela pode gerar retorno para o seu escritório. Quando a gente olha, independente das duas palavras-chave, a gente vai olhar para essa situação aqui e nós vamos olhar dentro do Google quem são os nossos concorrentes. Quem é que a gente pode enfrentar? Quem é que a gente tem mais chance de ganhar? É partindo desta premissa que a gente estrutura o conteúdo pensando em substituir naquela posição. Então, quando a gente olhar para isso, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, como o Google enxerga e segundo, que é o que eu mais gosto, é a cereja do bolo. Entenda o seguinte, por mais que você terceirize isso, você nunca vai conseguir chegar num conteúdo tão bom, uma experiência tão bacana para o usuário, sem contribuir, sem dar a sua opinião sobre aquilo. Porque é exatamente aí que mora o diferencial do escritório, o diferencial do advogado. Ele dar opinião e dizer como ele conseguiu obter êxito naquela causa ou como ele enxerga que aquilo deve ser resolvido a partir da palavra-chave que você definir. Bacana? Vamos ver na prática como isso funciona? Vamos lá, lá estamos nós novamente no Google. Dessa vez eu vou trazer um exemplo aqui. Há poucos dias chegou para nós um escritório criminalista com a intenção de ranquear o seu site, enfim, o seu escritório na primeira página do Google com o seguinte termo, com a seguinte palavra-chave aqui, tá? Relação sexual com menor. Segundo ele, é um caso recorrente no seu escritório em que eles já conseguiram algumas situações favoráveis junto ao STJ e que era interessante para o escritório se posicionar, além de diversas atuações, como criminalista, nesse tipo de resultado, nesse tipo de busca. Bacana? Eu vou fazer um comparativo porque essa é bem específica e bem complexa, um pouco menos buscada, e depois a gente faz uma análise daquela que a gente vem trabalhando já aqui no decorrer do curso, da redução de jornada. Combinado? Bom, então legal, relação sexual com menor. O que é que nós que pensamos em produzir para o Google vemos já logo num primeiro momento? Como o Google está
interpretando sobre este assunto, tá? A gente utiliza alguns plugins, então eu vou te mostrar aqui para que você também tenha acesso, tá? São plugins, tudo que eu estou te mostrando, a grande maioria são ferramentas gratuitas. Então esse plugin se chama Moz, tá? Basta você adicionar ele no seu navegador, se chama Moz. E vou adicionar também aqui mais um plugin para brincadeira, que é o SEO Quake. Ambos gratuitos, certo? A leitura que eu vou fazer aqui, bem simplificada, é quem é que está na primeira página, porque são 20 milhões e 600 mil resultados relacionados, que eu possa competir, né, que eu possa substituir esta posição para o meu cliente. Né? Então eu vou começar a olhar para esses players que estão aqui. Duas coisas que a gente leva em consideração aqui, tá? A primeira, vamos olhar para esse DA aqui que a gente chama, né, que é a autoridade do domínio. O que isso quer dizer? Por muito tempo o Google já olhava para isso com muito bons olhos, não que ele não olhe mais, mas ele olhava para isso e tinha um peso muito forte para posicionar esse site, né, para entregar esse site como primeira opção para o usuário que buscasse pelo termo relação sexual com menor. Agora ele continua tendo um peso, mas já não é mais o principal. É possível, por exemplo, você ter um DA de 1, 2, 3 e ainda assim aparecer na primeira página como resposta, ok? Mas ainda continua sendo relevante, né? Como dito, não existe uma receita de bolo, então a gente leva em consideração alguns aspectos, que você já vai entender o porquê, para que a gente possa saber com quem a gente vai competir, né? De quem a gente pode ganhar, né? É basicamente essa a intenção. E este outro elemento aqui, que é o que a gente chama de Page Authority, que é basicamente o seguinte, qual é a autoridade daquela página, daquele conteúdo em si, sabe? O quanto ele se mostra relevante. Isso é um cálculo que a própria ferramenta entrega para nós e nos serve como referência. Então, se eu descer um pouquinho, você está vendo aqui, por exemplo, algo relacionado a Jus Brasil, que é muito forte, né? Domínio quase 100, não preciso nem explicar porquê, né? E o Page Authority também muito forte. Tem esse elemento aqui do ladinho, chamado links, que quer dizer o seguinte, quantos outros canais ou quantos outras páginas fizeram direcionamento, apontaram para este conteúdo, dizendo, olha, esse conteúdo aqui eu assino embaixo, eu atesto ele, ok? Esse é o significado. Bacana. Se eu descer aqui um pouquinho mais, você vai ver, ó, Wikipedia, muito próximo, né, inclusive ao Jus Brasil, 95, 59 de Page Authority. Olha a informação dos links, 257, ou seja, extremamente relevante. Bacana? Descendo aqui, eu vou fazer uma análise rápida até o 9º. Legal? Que está na primeira página. Um dado interessante, quase mais de 70%, quase 80% não avança para a segunda página, certo? Então, ou você está na primeira, ou você literalmente vai ficar fora do holofote, né? Então, a nossa briga tem que ser pela primeira página, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante você ter isso em mente. Por que não tem 10? Porque esse aqui em cima é o que a gente chama de posição 0. Ele faz uma resposta tão curta e tão concisa que o Google entende, né, a partir da minha busca, que é exatamente sobre isso que você quer saber. Né? Então ele está dizendo aqui, olha, que a pena é essa, né, a reclusão é por este tempo, e aos maiores de 14, certo? Deve haver constrangimento, enfim. Então ele dá uma rápida explicada e ele entende que dentro desse artigo foi quem melhor se aproximou e que gerou uma boa experiência para nós, usuários, quando buscamos sobre essa informação. Legal, até aqui tudo bem, né? O que eu vou fazer? Eu vou levar isso para dentro de um conteúdo. Agora que eu já sei qual é a palavra-chave, né, que é a minha premissa inicial, eu vou estruturar e vou analisar de uma maneira um pouquinho mais estratégica. Então, o que é que eu vi aqui nessa primeira página, tá? Eu vi que o Paraíba Notícia, que está aqui na 4ª posição, ele tem um domínio bem diferente dos demais, certo? E tem um Page Authority e links, né, apontados para ele bem baixinho. Ou seja, esse camarada aqui é um que eu posso disputar. Então eu estou olhando, né, olhando para o meu cliente, que é um cliente que vai começar um trabalho no Google, eu tenho que olhar de quem eu posso ganhar. Porque você concorda comigo que vai ser difícil eu ganhar do Wikipedia? Quase impossível. Vai ser difícil eu ganhar do Jus Brasil? Pode ganhar, tá? Isso não é definitivo, mas é muito difícil. É melhor eu olhar para ver se eu tenho realmente posições e condições para criar uma perspectiva, né, para que eu possa realmente me posicionar. Então eu tenho 2 caras aqui que eu posso olhar com tranquilidade. Canal Ciências Criminais também, mas ele está um pouquinho mais forte do que o Paraíba Notícia. Perceba aquilo que eu falei quanto à questão do peso. O Paraíba Notícia está na frente
do canal Ciências Criminais, que está na 8ª posição, mesmo tendo números menores e mesmo tendo inclusive menos links apontados, né? O canal Ciências Criminais tem um link apontado. Isso se dá provavelmente pela qualidade do conteúdo e pela experiência que eles estão gerando ao usuário. Perfeito? Existe uma pequena diferença aqui que nesse momento ela ainda não é decisiva, mas pode ser, que é a quantidade de palavras, é o tamanho do conteúdo. Bacana? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesses conteúdos, vou fazer uma análise de cada um desses conteúdos, vou entrar nesse, por exemplo, que é o nosso principal concorrente, e vou olhar para ver o que ele tem, né? Então eu vou olhar para ver que tipo de informação e de insight eu consigo tirar daqui, né? Então aqui ele está trazendo algumas questões um pouquinho até mais técnicas, uma fala um pouquinho mais jurídica, certo? Que eu consiga levar para dentro do meu conteúdo. Então perceba, não é um conteúdo tão grande, mas é um conteúdo bem denso, né? Que ele não é tão convidativo assim para a leitura, não é tanto uma notícia, né? Ele está mais sustentando a questão criminal aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esses conteúdos, para cada um deles, e extrair com uma premissa em mente. Eu tenho que entender, né? Para esse cliente, por exemplo, foi: Guilherme, nós já temos uma decisão favorável do STJ, tá, em segunda instância, relacionada a esse assunto, e queremos compartilhar ela. Então nós passamos a estruturar este conteúdo olhando para a forma como o Google estava vendo, certo? Esses conteúdos que estão bem posicionados e fazendo melhorias nele. Ou seja, eu tenho que fazer algo melhor do que este canal, certo? Usando elementos que guardam relação com aquilo que o meu cliente quer. Ou seja, eu fui criando situações, né? Então a primeira coisa, a gente trouxe uma situação que era uma situação para chamar a atenção, dizendo que o escritório absolve, que o escritório, né, vence aquela questão em segunda instância, né? Ele não chegou a absolver ainda, mas ele está caminhando para isso, né? Se trata aqui de um recurso, né, de um embargo de divergência, então é mais para ilustrar a forma do conteúdo em si, certo? Esse não é o conteúdo final. E depois disso a gente vai explicando. Perceba, parágrafos curtos, né? Um texto muito mais convidativo ao publicar ele dentro do site, né? A publicar ele dentro do blog do meu cliente, enfim. E depois eu começo a colocar alguns subtítulos, que a gente chama dos H2 aqui, né? O que é o embargo de divergência, que é sobre o que a gente está sustentando aqui neste conteúdo. Então eu explico mais um pouquinho, sem juridiquês, né? Com termos bastante fáceis do público, porque nós estamos produzindo para o público e não para outro advogado. Isso guarda uma diferença enorme no nosso planejamento, tá? Depois eu vou falar sobre a diferença entre a relação sexual, né, com o menor e a exploração sexual, que são coisas que é fácil haver esta confusão, certo? Com base nesta lei. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela ser crime ou não e começo a conduzir para a etapa final, certo? O que se entende por vulnerabilidade e finalizo com as considerações finais. Olha que interessante. O que é o objetivo de um conteúdo como esse, né? É falar para o público. Então, ou seja, eu alinhei com o cliente antes que nós estamos buscando a primeira página do Google, mas sem tirar a característica do escritório de contar sobre aquele caso. Como na limitação do código de ética nós não podemos de forma alguma, né, citar o nome do cliente, ainda mais num caso como esse, né, ou ter benefício em função disso, de expor a marca da empresa, enfim, coisas nesse sentido, o que a gente faz? A gente transforma um conteúdo como esse em uma espécie de um storytelling. Então pense assim, eu vou construir um conteúdo em que eu vou contar como eu, advogado, eu, escritório, transformei aquela causa e consegui ter um certo êxito, né, com esse processo, consegui gerar algo favorável ao meu cliente. Então é essa a intenção, a gente constrói algo geralmente colocando logo no início, né? Então aqui a gente fez algo bem convidativo no início, você pode ver que a gente fala sobre, recentemente acolhemos no escritório, né, o caso em que o indivíduo havia sido indiciado, certo? E isso faz com que a gente crie uma conexão com o usuário, ou seja, estou falando de algo bem específico logo no começo, né, o caso em si, estou falando para o meu melhor cliente, como a gente vem falando aqui nas aulas, né, para um cliente com um caso muito, muito específico, para que outros clientes guardem relação. E no final, eu coloco as considerações que a gente chama aqui internamente de cereja do bolo, né? Aqui até a gente não colocou para preservar a questão do escritório em si, ok? Mas que é quando o advogado ele vem e comenta, ele pode gravar um vídeo para complementar, dizendo que foi um caso muito difícil, dizendo para qual caminho eles seguiram, enfim, para tudo isso para gerar a conexão com a pessoa que está acessando esse conteúdo. Legal? Bom, o próximo passo aqui qual é?
é eu destrinchar esse conteúdo em algumas publicações, para fazer aquilo que a gente falou lá na terceira aula, lembra? Sobre disseminar o conteúdo nas redes sociais, levando para esse conteúdo macro, para ajudar, né, o Google aqui nas buscas, né, depois que a gente vai ter, a publicar o meu conteúdo, né, a subir ele em comparativo aos demais, né, e posicionar na primeira página. Então, como é que eu vou fazer isso? Proposta para as redes sociais. Eu vou transformar em 4 publicações. A primeira publicação, eu posso fortalecer o branding, por exemplo. Então, eu vou dizer que, né, fortalecendo aqui o escritório absolve, ou o escritório consegue êxito aqui na segunda instância, né, consegue um recurso, certo? Então, tem várias formas de você colocar isso. E aí vem uma dica importante. Sempre evitando o juridiquês. Então, se você colocar aqui, né, que o escritório obteve, conseguiu, né, um recurso que é um recurso muito difícil, como esse caso aqui, né, que é um recurso de um embargo de divergência para ser analisado pelo STJ, certamente muitas das pessoas que teriam, teoricamente, alguma conexão vão se perder. Por quê? Porque se torna algo muito complexo, né? Se torna algo que está muito além da fala de uma pessoa comum como nós. É preciso falar para escolher o público para quem você vai falar e não ter medo de não falar para os advogados e não estar usando a linguagem jurídica. Isso faz toda a diferença, combinado? Então aqui eu vou fazer uma publicação destrinchando esse conteúdo, fortalecendo meu branding, certo? Posso usar uma opção de layout como essa, destrinchando nas minhas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, né? Depois eu vou para a segunda, provocando acesso. Então aqui eu posso até gerar, de certa forma, um pouco de polêmica, né? Eu falo sobre a diferença entre relação sexual com menor e exploração sexual de menor. Entrego um pouquinho de conteúdo nos meus canais e, novamente, entrego uma imagem que guarda a relação, né? Então, novamente, eu reforço a mensagem. E aqui, por fim, mais uma opção, né? A publicação 3, relação sexual com menor é crime. Ou seja, eu estou tirando tudo isso de dentro daquele conteúdo macro, que é um conteúdo com mais de 1.000 palavras, ele vai atingir próximo de 1.500, 1.600 palavras, para trazer para sempre focado a levar o cliente dentro do meu site, porque lá eu mostro a minha credibilidade, certo? Então aqui é mais uma estruturação de uma maneira um tanto simplificada para você ver na prática como é que a gente estrutura, né, essa questão com os nossos clientes que são focados em conteúdos para posicionar na primeira página do Google e disseminar, né, da mesma forma, ganhando relevância nas redes sociais. E aí, conseguiu entender a lógica que a gente sugere para a produção de um conteúdo da área criminal, como, por exemplo, a partir de uma decisão que foi favorável ao escritório? Esse é um processo relativamente simples, né, de falar, de explicar, mas na hora de colocar em prática, é importante que você tenha em mente a estruturação. Comece entregando no conteúdo, não naquela lógicazinha de início, meio e fim. Comece entregando o fim, a parte mais importante, e dê para ele argumentos, dê para ele, crie gatilhos para que ele leia o conteúdo, crie uma lógica, sabe? Uma história que faça sentido e que seja gostoso da pessoa absorver. Existem alguns conceitos, né, sobre a produção de conteúdo e um deles que eu gosto bastante que se chama economia da gratidão, que é quando você é grato por algo que você recebeu de graça, né, que é uma produção de conteúdo que resolve de fato um problema. Isso, na escala, como a gente já mostrou em outras aulas anteriores, é o que faz com que a pessoa entre em contato com você. Vou mostrar outros cases que se encaixam muito nesse perfil nas próximas aulas. Agora, nesta próxima aula, a gente vai mostrar na prática a estruturação de um conteúdo pensado para a primeira página do Google com foco nessa questão, redução da jornada de trabalho. Bacana? Te vejo na próxima aula. Até lá!